A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus. Estou bastante feliz de poder estar aqui com os irmãos novamente. E vamos a mais um estudo do livro do Apocalipse. E vamos falar rapidinho sobre o Anticristo. Queridos, a ONU, a Organização das Nações Unidas, é uma organização mundial de estados criados para manter a paz e a segurança no mundo inteiro. Esta organização, com quase 50 anos de existência, está apavorada com a situação dos povos em todo o mundo. Um de seus mais eminentes líderes declarou: a única coisa que pode resolver o caos político e econômico atual a nível mundial é o aparecimento de um homem especial, super talentoso, inteligentíssimo, que una a economia, globalização e economia de todas as nações e estabeleça um sistema financeiro mundial. Precisamos deste homem. Estamos esperando. Ele tem que aparecer. Venha de Deus ou do diabo. Nós o aceitamos. Veja o desespero desse líder eminente desta organização que é a ONU. Queridos, o mundo está desesperado. Esperando um super líder, um super governante para unir a política e a economia mundial, para dar basta, colocar um freio na fome, na miséria, na desigualdade. Eles estão esperando alguém. E vai aparecer no momento certo. Isto depois que a igreja ser arrebatada, e vai aparecer este super-homem adotado por Satanás para governar o mundo. Quem será o anticristo? Veja, o anticristo será um sistema político, social, religioso? Será um império romano ressuscitado? Será um grupo econômico empresarial? Será uma universidade, faculdade ou escola? Vamos à resposta a essas perguntas. O anticristo será um homem, o príncipe que virá, conforme Daniel capítulo 9, versículo 26, você pode conferir na sua Bíblia. Ele será um homem superdotado, super-homem, o último ditador ou imperador mundial. Ele terá características especiais que o destacarão dentre os demais homens internacionalmente conhecidos. Seu nome, Anticristo, significa ante, contrário, e também em lugar de Cristo, ungido por o próprio Satanás, sua fonte de poder. Ora, de onde virá o anticristo? Geograficamente ele vai surgir da onde? Geograficamente, o anticristo virá da Europa ou do Mediterrâneo. É possível que ele tenha duas nacionalidades, judia e romana. O povo judeu só faz aliança com o judeu da mesma raça. Leia Daniel 7:7, versículo 8. Uma confederação de 10 nações dará apoio político ao anticristo no futuro. Observe a ponta pequena com os olhos de homens e com uma boca que fala grandes coisas, conforme Daniel capítulo 7, versículo 7 e versículo 8. Quais serão as suas atividades? Quais serão as atividades do anticristo? Tudo indica que o anticristo exercerá suas atividades em duas capitais, Roma, centro político, Jerusalém, centro religioso. Usará de astúcia diabólica e maligna, Apocalipse 3, versículo 1. Falará de coisas grandiosas e blasfemará, Apocalipse 13, 5. Blasfemará contra Deus e contra o tabernáculo e os que moram no céu, Apocalipse 13, versículo 6. Fará guerra contra os santos que mantiverem o testemunho de Jesus Cristo durante a grande tribulação, a Daniel 7, 21, Apocalipse 13, versículo 7. Exercerá autoridade e domínio sobre o mundo inteiro, Apocalipse 13, versículo 7. Controlará as massas humanas, Apocalipse capítulo 13, versículo 16, versículo 17. Atrairá a atenção do mundo inteiro, Apocalipse 13, versículo 3. Ele oferecerá uma falsa prosperidade nos primeiros 3 anos e meio de seu governo. Daniel capítulo 8, versículo 24 e versículo 25. Mudará os tempos e as leis, Daniel 7, 25. Entenderá os mistérios e coisas difíceis,
Daniel 7, versículo 23. Fará sua própria vontade e se engrandecerá sobre todo Deus e não fará caso do Deus verdadeiro. Daniel capítulo 11, versículo 36 e 37. Controlará todo o sistema religioso e toda a adoração. Se assentará no templo de Deus, fazendo-se passar por Deus, conforme 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 4. Ele será inimigo declarado de Deus, Apocalipse 13, versículo 2. Comandará a terceira guerra mundial, ou seja, a guerra do Armagedon. Apocalipse capítulo 16, versículo 12 ao versículo 14. Com as 10 nações destruirá a Babilônia misteriosa, a grande prostituta, que dirige o falso profeta. Apocalipse 17, versículo 16 e 17. Matará as 2 testemunhas, deixando que seus cadáveres expostos durante 3 dias, para que todo mundo veja o seu poder. Apocalipse 11, versículo 7 ao 10. Desencadeará uma terrível perseguição contra o povo de Israel, os judeus, que será grandemente perseguido, mas será guardado por Deus no deserto, conforme Apocalipse capítulo 12, versículo 14 e versículo 15. Estabelecerá no mundo inteiro um avivamento de idolatria. Apocalipse 13 e versículo 14. Queridos, vamos ver um quadro comparativo entre Jesus Cristo e o Anticristo. O Senhor Jesus Cristo é apresentado como cordeiro, o Anticristo como a besta. Jesus é manso e humilde, o Anticristo é altivo e soberbo. Jesus é o Salvador, o Anticristo ditador e destruidor. Jesus enviado por Deus, Satanás, o Anticristo agente de Satanás. Jesus não houve engano em sua boca. O Anticristo é enganador e mentiroso. Jesus derramou seu sangue, o Anticristo derrama o sangue dos inocentes. Pelos pecadores, Jesus derramou seu sangue. E o Anticristo vai derramar o sangue dos santos. Jesus é o Filho de Deus. O Anticristo é filho do diabo. Jesus é a luz. O Anticristo surge das trevas. Jesus é o verdadeiro Deus. O Anticristo pretende ser Deus. Jesus veio em nome do Pai. O Anticristo veio e virá em seu próprio nome. Jesus é Deus encarnado. O Anticristo será Satanás encarnado. Jesus é o pacificador. O Anticristo produz a guerra mundial. Jesus é o filho da justiça. O Anticristo é o filho da perdição. O Anticristo terá, irmãos, como identidade 3 instrumentos: um sinal, um número, um nome. Observe sobre o número em 2 de Reis, capítulo 10, versículo 14, Esdras, capítulo 2, versículo 13, Apocalipse, capítulo 13, versículo 18. Eu já preguei e ensinei os irmãos sobre essa questão da marca da besta. Isso eu já falei. Veja os nomes do Anticristo. A Bíblia diz que ele é o príncipe que há de vir, em Daniel capítulo 9, versículo 26. Ele é o angustiador, Isaías 51, 13. Ele é mentiroso, 1 de João 2 e 22. Ele é o enganador, 2 João capítulo versículo 7, em 2 João. O Anticristo, 1 João capítulo 2, versículo 18. Ele é a besta, Apocalipse 13. A ponta pequena, Daniel 7 e 8. O filho da perdição, 2 Tessalonicenses 2 e 3. O ímpio, 2 Isaías 11, versículo 4. O homem violento, Isaías 16, versículo 4. Rei do norte, Daniel capítulo 11, versículo 15. O opressor, Isaías capítulo 14, versículo 4. O rei feroz de cara, Daniel capítulo 8, versículo 23. O homem do pecado, 2 Tessalonicenses 2 e 3. O iníquo, 2 Tessalonicenses 2 e 8. Esses são os nomes do Anticristo. Vamos ver algumas características do Anticristo. A primeira, ele será egoísta, avarento, presunçoso, soberbo, blasfemo, desobediente ao Criador, infiel, ingrato, traidor, sem amor, irreconciliável, cruel, sem afeição natural, profano, mundano, hipócrita, orgulhoso,
obstinado, sem domínio próprio, caluniador, arrogante e mentiroso. Ora, os que seguem a besta têm todas essas características que o anticristo tem. Nós que somos servos de Deus, estamos vivendo no poder do Espírito Santo, usados pelo Espírito Santo, somos morada do Espírito Santo. O mundo está sendo preparado para o reinado do anticristo. Porém, nós estamos vivendo só no período do espírito do anticristo. Satanás e os demônios estão preparando o cenário para o anticristo e o falso profeta. Portanto, nós que servimos a Deus, não podemos ter essas características negativistas que terá o anticristo e que tem os seguidores do anticristo em plena era que nós estamos vivendo. Espiritualmente, existem milhares e milhares de seguidores do anticristo. Porque tem essas características que o anticristo tem. Os homens são orgulhosos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes ao Criador, infiéis, ingrato, traidor, sem amor, irreconciliável, cruel, sem afeição natural, profano, mundano, hipócritas, orgulhoso, obstinado, sem domínio próprio, caluniador, arrogantes e mentirosos. Os homens sem Deus, eles têm essas características negativas. Uns mais e outros menos. Queridos, é preciso que nós, em pleno século XXI, esses últimos dias que nós estamos vivendo, viver totalmente ao contrário ao espírito do anticristo. Para isso, precisamos viver em santidade. Porque há uma probabilidade muito grande de muitos crentes se tornarem seguidores do anticristo, do espírito do anticristo, dentro da igreja. Porque o que tem de crentes que estão praticando essas características, que têm aparência de piedade, mas não são piedosos, são impiedosos, parece ser e não é, existem milhares dos que dizem que são crentes, que são evangélicos, que servem a Jesus, que servem a Deus e não são. Então, portanto, queridos, vamos vigiar, vamos ter cuidado, vamos andar com Jesus, vamos viver a Jesus, vamos amar a Jesus, vamos abraçar Jesus, vamos beijar a Jesus, vamos segurar o nosso Salvador em nossa alma e nosso espírito, servindo a Ele com amor e com carinho. Enquanto nós estivermos nessa terra, vamos ser protestantes, vamos protestar contra esse espírito maligno do anticristo, que está no meio religioso, que está no meio político, que está no meio da sociedade, que está em muitas famílias do mundo inteiro. Mas nós podemos ganhar muitas e muitas almas para Jesus. Enquanto não chega o grande dia do arrebatamento, nós estamos fazendo a nossa parte, pregando o Evangelho e ganhando almas para o reino de Deus, vivendo em santidade, separados do mundo, mesmo estando no meio deles, fazendo a diferença e ganhando eles para Jesus, para que um dia eles possam também subir conosco no arrebatamento e venham ser livres da ira futura de Deus, da cólera futura de Deus, que será derramada no período de 7 anos sobre a humanidade. E especialmente a última metade da grande tribulação, onde vai se intensificar os juízos de Deus sobre a humanidade. Que Deus abençoe a todos que está acompanhando comigo aqui na TBS Teologia Bíblica Sadia para o seu coração. Nós nos encontraremos logo mais. Que Deus abençoe o teu dia, a tua vida e a tua família.